Isso. Pessoal, então, sobre o PIPA, né? Muitas dúvidas, algumas pessoas perguntando, e eu não vou responder mais essas perguntas assim no privado, eu vou pedir que as pessoas façam um esforço de dar uma olhadinha na plataforma e nas atividades que nós estamos disponibilizando, porque tudo para nós custa, né? Assim, para nós produzirmos o material, disponibilizarmos e tudo mais. Então é necessário olhar, não adianta a gente perguntar bastante, mas a gente não se dá nunca ao trabalho de ir lá ver o que o professor postou e o que ele falou e o que ele não falou e tudo mais, tá? Então, assim, vocês vão entrar lá no PIPA, né, de vocês, Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem, e lá no PIPA tem as tarefas. Então, a primeira postagem. Só quero perguntar se abriu para vocês o PIPA, vocês estão enxergando lá? Sim? Sim. Elisete? Sim. Isso. Da Josi que está sempre Para mim está atrasada. nos exercícios. Está atrasado, mas ele vai aparecer, tenha fé. Pessoal, então, ó, primeira postagem. Nós temos aqui, né? A postagem vai ser até o dia 30 de maio agora, tá? Tem 10 dias, né, para a realização da atividade. E ela consiste no seguinte, ó, a primeira tarefa, deixa eu até aumentar aqui. A primeira tarefa de avaliação desse PIPA pode ser desenvolvida em grupos de até 4 pessoas. Cada integrante obrigatoriamente deverá postar em seu ambiente virtual de trabalho, como nós fazíamos lá nos PIPAs das disciplinas, tá? Que era, né, aquele 1 por mês, da mesma forma. Os 4 fazem, colocam o nome dos 4 nos 4, mas cada um posta no seu, tá bom? Alerta! A tarefa deve seguir as normas de produção do trabalho acadêmico, que estão no Manual do Trabalho Acadêmico. A ação. Com base nas atividades envolvidas até aqui, pessoal, bem importante, até eu quero aproveitar para responder a dona Janete, que me mandou o trabalho dela, eu li, dona Janete, lá e não respondi ainda, mas eu vou responder aqui. Com base nas atividades envolvidas até aqui, apresente o problema identificado através dos 5 porquês e todas as possíveis soluções propostas dentro da temática que este projeto deve ter. Diversidade na aprendizagem. Gente, todos os temas relacionados à diversidade, vocês precisam pesquisar, né? Quais são os temas relacionados à diversidade? Hoje nós falamos sobre um deles, né? A questão do sujeito surdo na escola, né? Colocando aqui na pedagogia. Mas nós temos também outras diversidades. Temos a diversidade de gênero, a inclusão de crianças com identidade transgênero, com gays, lésbicas e tudo mais dentro das escolas. Isso é um tema, é um tópico pertinente a nós, né, pedagogos, pedagogas. Temos a questão da religião, né, também. Então, são vários os temas aí que podem ser abordados. Gente, a questão bem séria em relação à questão da aprendizagem, quando nós falamos, né, dos problemas mesmo relacionados à aprendizagem. Então, vão ter os déficits lá de aprendizagem e cada um tem a sua nomenclatura, então vocês vão precisar pesquisar e vão precisar encontrar e assim por diante. Temos a questão da diversidade das etnias, né, também. Então, vocês vão também precisar pesquisar e se organizar e tudo mais, tá? Para garantir que suas causas são corretas, realize essas perguntas, né? Então, primeiro, que provas tenho que essa causa existe? Ela é concreta, é mensurável? Então, eu tenho que colocar lá, né? Qual é o problema que eu enxerguei e quais as possíveis soluções para esse problema, tá? Por exemplo, vou colocar lá a situação da criança preta, né? Nós estamos falando de cor, não de raça, mas a criança que ela é preta e que ela é discriminada no grupo, né? Como que eu vou, de que forma que eu vou resolver esse problema? Eu estou identificando esse problema lá, eu consigo resolver esse problema, tá? Então,
Vamos tentar, esse é um problema colocado. Eu estou vendo lá a criança que ela é surda e ela está na escola e eu percebo que ela recebe atividades iguais a todos os outros alunos. São atividades que não têm imagens, não tem, né, ícones que mostram para ela ali, que ajudam ela a resolver as questões, as atividades, os trabalhos e tudo mais. Então, esses são os porquês que eu vou ter que resolver. Eu tenho na escola um aluno cadeirante, mas a escola não tem rampa, não tem acesso, não tem nada, não tem banheiro adaptado. O que que eu faço com esse cadeirante? Tá? Vocês entenderam, gente? Então, quando a gente fala do PIPA, e nós estamos falando aqui, olha, deixa eu achar, diversidade da aprendizagem. É educação maker, colocar a mão na massa. Como que eu vou fazer para resolver esses problemas da diversidade dentro da escola, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, construir um relato. É esse o material que vocês têm que entregar para mim lá na plataforma. Construir um relato com todas as soluções para a inclusão nos espaços escolares que o grupo construiu. De um ponto que vocês vão levantar, gente, tá bom? De um ponto. Então, lembrem disso, pelo amor de Deus. Por quê? Por que é importante? Porque não adianta vocês pegarem uma escola e levantar todos os problemas da escola. Não. É educação maker, colocar a mão na massa. Nós temos um problema, que tal resolver o problema dessa forma, tá? Outra coisa também, procurem lembrar, né? Eu vi o caso ali da dona Janete, que a dona Janete me mandou dela, dona Janete da senhora, o tema abordado lá não está dentro da diversidade, tá? Então ele precisa ser repensado. Nós não estamos falando naquele caso de diversidade. Ele é um problema na escola que acontece, né? Inclusive bem frequente, está dentro dos problemas que precisam ser abordados, precisam ser tratados pela escola, mas ele não se enquadra dentro da diversidade da aprendizagem, tá? Então é necessário repensar o tema do trabalho de vocês. Tem, né, na verdade, que propor um outro tema. Eu peço também para vocês que não inventem uma escola, mas que pensem em problemas que vocês já perceberam que existem nas escolas e que vocês podem tratar deles, porque nós estamos falando de colocar a mão na massa, tá? Então, até lembrando aqui de casos como o da Joelma Rocha, que acho que não está mais, deve ter saído, né, por causa da internet também dela, mas ela está fazendo junto com a Mariana. E a Joelma, ela trabalha numa escola na Santa Terezinha. Nós temos a Mariana, que trabalha que faz com ela a Josiane, que trabalha na escola Maristela Tucci, né? Nós temos a Crislaine, que trabalha numa escola, se eu não estou enganado. Então, quais são os problemas que existem nessas escolas que vocês trabalham, que vocês poderiam pôr a mão na massa para resolver, quando se trata de questões de diversidade da aprendizagem? Ponto. É esse o trabalho, tá? Então é simples, na verdade a gente, né, eu não, assim, não quero ficar dando ideia, porque senão eu acabo com o trabalho da faculdade, se a gente não deixa vocês pensarem por vocês, né? Mas quais são os problemas que tem, tá bom? Outra coisa bem importante, então, tá, e aqui tem os critérios de correção, né? E lembrem, gente, tem um mínimo e um máximo para se escrever, né? Mínimo 2, máximo 4 páginas de produção, tá bom? E é um texto, não é tópico, não é pergunta-resposta, é texto, tá? Um texto de duas a 4 páginas. Outra coisa importante aqui, quer ver? Que eu observei, que é a dúvida de muitos de vocês, e não é um problema, gente, de forma nenhuma, pelo amor de Deus, perguntem quando vocês tiverem dúvidas, né? Que tem, ó, como fazer o PIPA, é um link, esse sinalzinho é de link, então quer dizer que é um vídeo, né? Tem o manual do trabalho, tem o caderno do PIPA. Essa é a primeira postagem. A outra pergunta que eu quero mostrar para vocês, que eu vi que muitos de vocês lá estão com dúvida, é em relação, professor, eu não estou conseguindo encontrar o modelo do trabalho lá. Então, vocês vão lá na ambientação de vocês, tá? Não esqueçam disso, na ambientação. Dentro da ambientação, vocês vão encontrar.
Manual acadêmico. Cadê o trabalho acadêmico? Não está aqui. Voltando. Tá, para quem abriu, gente, lá, por favor, me diga para vocês aonde que está aparecendo o manual de trabalho acadêmico, o modelo de postagem, para vocês aparece aonde? Alguém? Tô tentando achar também. Eu tenho outras abas, mas para mim não vai adiantar se vocês não forem ter lá, né? Para mim estava na ambientação. Eu achei que estava no meu juízo perfeito, mas não tá. Então me ajudem a achar. Dentro do Moodle. O meu continua travado, professor. Não vou poder dizer. Faz parte. Hoje tá feia a coisa. Mas é a internet, Josi. É assim. Que dó, né? Mas tem que ver. Acho que dentro do projeto mesmo deve ter. Aqui. É dentro do próprio projeto, Elisete. Aqui, gente. Perdão, só um pouquinho. Voltar de novo, porque tem gente que não tá achando. E daí, assim, tem gente que na hora que vai fazer, daí precisa de ajuda, me manda mensagem. Pessoal, a minha vida é bem corrida, daí eu não consigo ajudar naquela hora. E garanto que vocês ficam bravos, mas infelizmente a minha vida é igual, corrida igualzinha de vocês. Então tem momentos que eu não consigo responder naquela hora, por isso que é importante ver os vídeos, tá? Então, ó, projeto inovador profissional de aprendizagem, e daí lá mesmo tá, ó, manual do trabalho, né, acadêmico, tá aqui. Então, você clica nele, quando você clica, ele abre para vocês o manual, que eu preciso baixar e erguer de novo aqui. Ó, aqui tá o manual, como que eu vou fazer o trabalho e tal, tá? E nesse manual tem a questão da formatação. Olha aqui, estrutura do trabalho. O trabalho é composto de 3 partes distintas. Então, as preliminares, que é a capa, folha de rosto, pensamento, sumário, né? Daí o corpo do trabalho, introdução, desenvolvimento e conclusão. E a parte final, que são as referências, tá? Gente, ó, aqui ele traz todas as páginas, como fazer a capa, como fazer a folha de rosto, como fazer um pensamento, como fazer o sumário, a introdução, o desenvolvimento e, olha só, conclusão e referências. Né? Lembrando, não precisa fazer tudo isso aqui. O que que eu quero de vocês? Eu quero um texto de 2 a 4 páginas que ele tenha nexo, porque lembrando, vocês vão fazer em um texto, né, de 4 páginas, produzir um texto que tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Ponto. É isso aí que vocês vão fazer, tá bom? Usem a folha padrão para escrita de trabalhos que vocês têm lá, que está valendo, tá bom? Vocês lembram, né, da folha? Lembram dela? Folha padrão para escrita dos trabalhos que nós usávamos. Esse ano usamos pouco, mas que nós usávamos para fazer os trabalhos, principalmente os pipas, né, mesmo, que a gente usava.
procurem ela lá que vai ajudar vocês, tá? Pessoal, dúvida sobre o PIPA? Eu gostaria de saber ainda, porque eu acho que dá para ajudar bastante gente, né? Quem tiver dúvida, aproveita. A minha dúvida maior era nessa parte das folhas aí, que tem que colocar tudo esse aí que foi falado, mas agora já Não clareou um precisa, pouco. tá, gente? Se vocês pegar, Josi, vamos clarear bem. Acha aquela folha padrão para escrita dos trabalhos, que tem o logo da faculdade, então. lembra? E use aquela. Uhum. E ponto, não precisa ficar batendo a cabeça, tá bom? Uhum. Isso, Tá Laine. bom. Era isso que eu ia falar, professora, que a comadre Jo falou. É que eu falei, eu que comentei com ela, falei, comadre, você viu que agora nós temos que fazer todas aquelas folhas lá. Ela falou, vi sim. Daí isso que nós estávamos pensando, mas ela já falou, Esse eu não vou pedir para vocês fazerem nesse de agora, porque eu gostaria de estar junto com vocês quando for fazer para ajudar, porque vocês têm dificuldade na questão da formatação do material, mesmo no Word, né? Não é nem dificuldade, é no Word, é um problema do Word. Então, a hora que voltar a aula presencial, eu faço na aula com vocês, eu ensino vocês a fazerem lá. Então, nesse agora, não vamos se apegar nisso, tá bom? É um texto de 2 a 4 páginas, Educação Maker, colocando a mão na massa. Nós temos um problema, identificamos o problema e nós queremos resolver, nós temos sugestões para resolver. Daí nós jogamos esse problema naqueles 5 porquês e nós criamos possíveis soluções para esse problema, né? Pensando por que esse problema acontece, quem é o culpado, quais as desculpas e tal e tal. Então, naquele modelo colocado lá, tá bom? Então, lembrando, gente, é diversidade o tema. Peço para vocês ainda, né? Não vamos tentar lembrar de problemas das escolas que nós trabalhamos, que nós vivenciamos, dos centros de educação infantil, a PAI, CEBEJA, escolas regulares. Por quê? Porque nós ficamos criando, de repente, uma escola fictícia e vem a possibilidade, que é a proposta, né? É que a gente cria depois um banner, porque é a educação maker. Então, eu identifiquei lá no Colégio Morse que tem um problema assim assado. E o nosso grupo, ele criou uma solução para o problema. Vocês vão apresentar essa solução para o problema. A ideia da faculdade é essa. Como que vocês vão apresentar a solução de um problema de uma escola fictícia, né? Então, seria interessante, assim, que fosse um problema mesmo de uma escola, tá? Outra coisa, por que isso? Nossa, mas eu vou apresentar a solução de um problema do Morse, será que os professores que estão lá, o diretor, as pedagogas não viram o problema? Gente, às vezes quem está lá está tão envolvido que não vê, tá? As escolas não são perfeitas, nós, seres humanos, graças a Deus, somos limitados, né? E daí, às vezes, é uma coisa assim que nós estamos lá todo dia e vivendo e vivenciando e não percebemos uma solução bem que está na nossa cara, né? A gente não conseguiu, tá? Então, por isso esse tema Educação Maker, tá bom? Lembrem, né? Tentem lembrar. Professor, eu não lembro, não consigo. Então, nesse caso, vocês vão usar a criatividade e vão ter que produzir aí um relato, né? De 2 a 4 páginas, inventado, não tem outra saída nesse momento, porque nós não temos como ir nas escolas, não tem problema. Só não utilizem, né? Procurem, o mais certo ainda é vocês identificarem, lembrarem de um problema de uma escola, né, que sejam questões aí que são recorrentes do cotidiano, conversem, né? Eu tenho na casa um adolescente, tenho como perguntar para ele sobre que tipo de problema que ele já viveu lá na escola, né? Ele tem, professor, uma situação de bullying, de uma situação assim, assada, pela diversidade e tal, como que pode ser resolvido, né? Às vezes até nós, professores, em muitos casos, a gente acaba não dando tanta importância, né? Uma situação que para eles é tão grave, porque a gente acha natural. É normal eles fazerem isso nessa idade, né? Nem tudo é normal, tá bom? Pessoal, da minha parte é isso. Agradeço vocês mais uma vez, né? Por vocês me aguentarem. E estamos juntos. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, né? Revejam os tópicos do review. Quero deixar aqui bem claro para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, algum tópico que vocês não encontraram,
não está nas unidades, né? Professor, não encontrei nas unidades, vou pesquisar na internet, à vontade, não tem problema. Lembrando, coloque em referência. Detalhe, todo tópico que for da internet e que eu encontrar por minha conta lá nas unidades, eu vou descontar, né? Porque a ideia é que ele esteja nas unidades de aprendizagem. Nós precisamos nos manter estudando na plataforma, tá bom? Mas não quer dizer que isso seja o fim do mundo, beleza? Perguntas? Tranquilo? Professor, Oi, pode perguntar. eu só queria passar para você a minha dúvida do PIPA que eu estava. Na verdade, Pode perguntar. eu agora, na verdade, ouvindo o professor falar e assistindo a aula, eu percebi que, na verdade, foi só um pouquinho de falta de atenção mesmo. Porque a gente fez assim, no nosso grupo, a gente colocou como problema a inclusão social. E pela inclusão social, a desculpa gerada era a diversidade, né? As diferenças entre as pessoas era a dificuldade de incluir o indivíduo na sociedade, né? Sim. E através da diversidade, por ser várias diferenças, tanto de gênero, religião, sexual, raça, o quê? A gente colocou como a culpa o preconceito. E Sim. nessa questão que a gente não conseguiu sair, na verdade, porque o preconceito ele já voltava na diversidade. Então a gente Sim. ficou, na realidade, assim, o que aconteceu? A gente ficou andando em círculos. A gente achou o problema, que era a inclusão social, a gente colocou como desculpa a diversidade e a gente colocou como culpado o preconceito, mas a gente não conseguia sair disso, sabe? Por Sim. isso a minha dúvida. Só que, na verdade, agora a questão que eu vi ali, que o professor falou, é um tema relacionado à diversidade, e a gente tinha colocado a diversidade como uma desculpa. Isso, pessoal, e deixa eu colocar um outro ponto para vocês, assim, bem importante, para tranquilizar vocês que estão aí, inclusive assistindo a aula. Não existe certo e errado no PIPA, porque ele é um projeto que trata de educação maker, colocar a mão na massa. Nós identificamos problemas nas escolas, como que nós vamos pôr a mão na massa para resolver esses problemas? Vocês entendem? Então, assim, não batam a cabeça de vocês, não tem um gabarito para a resposta. Vai ser a argumentação e a produção do texto de vocês que eu vou avaliar aí para dar a nota do PIPA dentro daqueles critérios colocados ali, tá bom? Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso, tá? Professor, mas é isso que eu queria perguntar. Então, na verdade, a gente está no caminho, não é um tema. Eu, Fernando, se fosse vocês, pegava um ponto específico, né? Por exemplo, assim, a discriminação a questão do estudante que sofre preconceito racial, né? Por causa da questão da cor. Então, assim, veja, é um ponto, porque a inclusão social, o teu raciocínio está correto. Quando se fala ali que você fez aquele caminho, né, de inclusão social, o círculo que você fez de raciocínio bem interessante, sim, tá certinho. Só que você percebeu que daí ele é bem amplo, né? Como que eu tenho uma escola e eu tenho um problema de discriminação, de preconceito ou de exclusão na escola, exclusão social. Será que eu consigo, com um projeto na escola, resolver o problema da inclusão social da escola como um todo, né? Então, eu não discordo da tua ideia, é legal, mas se pegasse um ponto específico, por exemplo, na turma do primeira série do Joãozinho, nós vamos desenvolver, está acontecendo um problema de discriminação, e nós vamos resolver esse problema com um projeto sobre inclusão social, entendeu? Então, assim, eu estou me propondo a colocar a mão na massa para resolver o problema da primeira série da turma do Joãozinho, não da escola como um todo, senão ele fica muito abrangente e subjetivo, assim, abstrato, né? Daí a gente não resolve nada, sabe? Se for para executar o projeto de vocês, porque é um PIPA, né? Um projeto inovador, profissional de aprendizagem, será que vocês vão conseguir executar ou vocês vão ter dificuldade? Vão ter Na verdade, já estamos tendo, né, professor, mas justamente pela questão de... Ele é um tema muito complexo. mas não é, na verdade, sabe?
É só vocês pensarem nas escolas, pensem nos problemas que existem nas escolas. Querem ajuda? Conversem com professores sobre diversidade na escola e quais os problemas, né, que eles encontram. Pesquisem na internet quais os problemas relacionados à diversidade e isso vai ajudar vocês, tá? A tua ideia não está errada, não entendo que eu estou criticando isso, tá? É inclusão social, só que ela é ampla. Vamos pensar que é um pipa, eu vou pôr a mão na massa e eu vou colocar em prática o projeto. Será que vocês conseguem executar? É difícil, foi né? exatamente a pergunta que a gente fez, né? Hoje à tarde, que a gente chegou num ponto que a gente não conseguia sair, que a gente estava andando em círculos. E daí, isso vocês estão só escrevendo, né? Vocês estão só escrevendo um texto, ele é uma parte teórica. Imagine quando for para pôr isso na prática, tá? Então, por isso que é importante vocês pensarem nos diversos problemas que tem nas escolas quando se trata de inclusão e de diversidade, principalmente, né? Diversidade na escola, tá? Diversidade de aprendizagem, as crianças, eu lembro, acho que a Cleia com a Ana Cláudia não estão aqui, a Jussara estava, mas parece que saiu também. Um dos temas que elas colocaram ali é a questão dos alunos autistas, né? É um problema e que pode ser colocado na Educação Maker. Como que vamos resolver? Então, tem que pensar e discutir com o grupo, escrever isso num texto e postar, tá bom? Ok. Perguntas? Mandem bala, se tiverem. Tranquilo? Então, gente, obrigado a todos, a todas. Vou postar também esse vídeo, vai ficar 2 vídeos na aula de hoje, mas separadinhos daí pelo tema, de acordo com o interesse de vocês, tá bom? Pipa e a aula da semana 3, que são as 3 unidades. Um abraço, excelente semana a todos e conversamos. Qualquer dúvida, gritem e tenham paciência, que o tempo está bem escasso, tá bom? Obrigadão, um abraço. Tchau, Andréia. Não deu tempo de nós conversar hoje, mas conversamos semana que vem, tá bom? Um abração. Tchau, tchau, gente.